Comércio local, compre aqui, fortaleça a nossa cidade. Imembuí Serviços, oferecimento. Ferragem Aisbaer, na Walter Jobim, próximo ao Trevo. Agora temos material para instalação de ar-condicionado, cimento cola, reboco e concreto saco 20 quilos. Atendimento de segunda a sexta das 8 às 12, das 13h30 às 20. Sábados das 9 às 19, domingos das 9 às 17. Ferragem Aisbaer, teleentrega 3026-2547 ou 99211-1849. Clínica Veterinária e Mini Hospital Santo Antônio, atendimento completo para seu animalzinho. E na linha PET tem de tudo, rações, roupas, casinha, medicamentos e mais. Clínica Veterinária Santo Antônio, plantão 24 horas, fone 999570420, 999570420. Tec Garage, suporte técnico automotivo. Atenção, você que tem carro automático, fique atento à troca de óleo preventiva da caixa de câmbio. Possuímos um equipamento eletrônico para fazer um serviço preciso e eficaz. Tire suas dúvidas com o Douglas pelo 3347-6318 ou visite-nos na Duque 2603. Tec Garage. Imembuí, a nossa história é a nossa raiz. 19h32. 24 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19h34, uma chuvinha mansa lá fora. Já faz 2 dias que o pessoal vem falando em chuva, né? E agora temos uma chuva mansa. Esperamos que continue assim, porque as previsões que a gente tem visto na televisão, no rádio, aí de temporais, claro que em lugares isolados, não é em todo o estado. Então a gente fica na torcida que permaneça essa chuvinha, mas uma chuvinha mansa, para que a gente não se preocupe, né? E que não tenha danos e que seja uma coisa tranquila. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje, quarta-feira, hoje é dia de nossas raízes. Daqui a pouquinho, a nossa convidada, Luciana Paola Camilotti, vai estar aqui conosco já, para a gente conversar com ela, trocar algumas opiniões com você. Você pode participar, mandar o seu recado. E por falar em participar, nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho também no Facebook Lisete Fröhlich, Empreender com Sucesso, jornalista André Campos, e também amanhã nós então estamos aí já no nosso canal do YouTube, hoje ainda, e no Instagram amanhã. Sempre vocês vão ver um videozinho lá. Hoje nós postamos o programa de ontem com a nutricionista Letícia Monfardini, que foi um sucesso muito grande. Então, você pode estar sempre acompanhando ali e vendo um resuminho do programa. E se você achar interessante, vai lá no nosso canal, Empreender com Sucesso Oficial, no YouTube, e você pode, então, acompanhar todo o programa e tirar suas dúvidas. E ontem foi, né, sobre a nutrição e
também as terapias, para que a gente possa se cuidar. Então, fique ligadinho aí. Nós estamos aqui para Colégio Fátima, Educação e Humanização, tradição no ensino e atualização pedagógica, as mudanças tecnológicas e educacionais. Tins Tintas. Pensou em pintar? Pinte com economia na Tins Tintas, uma loja na Ângelo Bolson, quase na rotatória do Gaúcho, e outra em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber. Construtora Jobim, verticalizando uma nova e moderna Santa Maria com amor. Universidade Franciscana. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana e qualifique seu currículo profissional. Também Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519, a pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro Volkswagen, suporte do Banco Volkswagen para assegurar as melhores taxas para financiamento do novo carro em sua garagem. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros, 365, sob a liderança de Fernanda Pendeza, empreendedora social e econômica em destaque no comércio de produtos PET. Brita Pinhal, soluções em obras de infraestrutura do pequeno ao grande porte. Cislimpa, produtos inovadores para manutenção, limpeza e higiene de ambientes empresariais. Públicos, comerciais e hospitalares. Sim, é Cislimpa. Podcast Nossas Raízes, na coapresentação de Luciana Paola Camilotti e convidados especiais. Saudeprotege.com.br, Medicina do Trabalho por completo. Ser Luz, Engenharia e Arquitetura Criativa, soluções em projetos inovadores e a resistência do aço na forma e no traço. Ser Luz no Distrito Industrial. Podcast Brasil de Fato, com Carlos Flávio Barbosa e Rodrigo Silva Jardim. Nutricionista Letícia Monfardini. Atendimento nutricional diferenciado. Consulta você pode acessar pelo WhatsApp 981000267. E como eu já falei para vocês, o programa de ontem estava espetacular. Se você não assistiu, vá lá para você assistir. Purifique água purificada, verão mais leve e saudável, com muita água e energia da Purifique, na Floriano e em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber. Para quem reprovou na escola, ainda tem recuperação. No Colégio Marco Polo, tem progressão parcial. O aluno avança para o ano seguinte e leva junto 4 componentes curriculares para recuperar. Avance com o Marco Polo Colégio. E nós já estamos com a nossa convidada de hoje aqui, linda, bronzeada, com uma cor linda. E a gente sempre fica muito feliz quando ela vem aqui para conversar conosco, trocar ideias, né? Então, a gente fica feliz demais. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, mas depois de dar a boa noite, ela vai falar para vocês. Boa noite, bem-vinda. E tá linda com essa cor bronzeada. Pegamos um amarelinho na praia. Ah, coisa boa. Eu tenho uma dificuldade de segurar a cor, né? Eu descasco com facilidade, né? Então, mas tá linda a cor. Eu vou devagarinho, mas eu tenho tomado banho de sol no inverno, Lisete. E vou te dizer por quê. Eu tenho uma pele branca, mas que pega cor. Porque eu sou uma híbrida, né? Eu sou cruza de tudo que tu possa imaginar. 50% italiano dos 4 costados. O pai era puro, né? Descendente de italianos. O meu avô, né? Veio da Itália, novinho, para o Brasil. E a família, então, tem aquela genética que faltou pigmento na impressora, né? E, por outro lado, minha mãe descendente de espanhol com português e alemão. Tá? Então, ela que nos deu essa corzinha, essa pele boa. Minha mãe não envelhece. Ela é um mistério da natureza. Sim, a vez que eu vi ela, eu fiquei encantada. Eu disse, nossa! Ela fez 84 anos, tem muito poucas rugas e uma pele que tomou o sol a vida inteira. Viu só?
Que tomou o incrível sol a vida isso. inteira. E isso depende do tipo de pele. Exatamente isso. Ontem nós tem até que cuidar estávamos... o sol, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Nem sempre depende muito de que tipo de pele que tu tem para pegar uma cor, né? Eu, por Depende. exemplo, sou alemoa, né? Então, Frelish, eu sempre me enrasco com esse sobrenome. Frelish. Então, é difícil eu pegar uma cor assim, eu sou sabe? Schilling por um lado da avó, né? Sim, Schilling. Schilling, da família Schilling aqui de Santa Maria, bem famosos aí, né? É verdade. E também da parte a tinta veio da família Corrêa de Barros, né? Que tem o sangue espanhol-português, que dá essa cor maravilhosa aí na praia. Não, essa cor tá... Eu fico imaginando a Paola, né? Eu digo... Já a Paola misturou com o Zoé, ela saiu um pouquinho mais clarinha que eu, mas pega uma corzinha também. Ela é um amarelinho um pouquinho mais clarinho que eu. Mas é uma pele que pega a cor, assim, quando ela era criança, ela vinha da praia, assim, coisa mais linda do mundo. Eu acho tão bonitinho. Mas a gente tem que cuidar, né, muito a incidência solar, né, Sim. e existem sites hoje que apontam o nível de radiação. Aqui foi bom a gente entrar nesse assunto também, que é bem interessante para quem está aí no litoral, aí nos escutando através do Facebook, das outras mídias, né? E toda a região que está ligada aqui na Imembuí, que a nossa localização é embaixo do tal buraco do ozônio, tá? Que, na verdade, esse é um estreitamento da camada, né? Da espessura da camada de ozônio que a Terra tem. Até hoje não foi provado por que existe isso. E já existem algumas linhas, algumas teorias de que esse buraco de ozônio, na verdade, é uma parte mais fina da camada de ozônio, e ele já existe há muitos e muitos milhões de anos. Tá? Isso é uma coisa assim, talvez que seja da formação da Terra, dos movimentos da própria camada gasosa que envolve a Terra, pela rotação da Terra e tudo mais, que neste ponto exista então essa camada mais fina em função de toda essa dinâmica de massas que existe na Terra. Isso é uma coisa até interessantíssima, porque todo mundo diz assim, o CFC, né, o clorofluorcarbono, esse é o grande causador do buraco do ozônio. Não foi provado, né? Nós tivemos aqui no programa no passado o cientista, né, Ricardo Felice, e ele falou também isso aí em vários programas. Sim. E causou um desconforto muito grande as afirmações dele, porque as pessoas já haviam acreditado nessas teorias do buraco do ozônio, do efeito estufa, e isso está caindo por terra em função de que as pesquisas vão evoluindo quando se descobre um fato novo, que era esse, né, que isso é uma coisa relativamente recente, né, porque a gente tem uma tecnologia relativamente recente, porque 200 anos de tecnologia não representa nada na nossa história. Nada. E atrás de 200 anos, muitos poucos registros se tem sobre essas coisas. Então, pessoal, quando assim, lançarem algum cataclismo, alguma coisa, pensem bastante primeiro, porque o nosso programa está aqui para provocar o nosso raciocínio lógico, provocar a nossa vontade do saber, resgatar o verdadeiro conhecimento científico, que anda tão embaralhado com outras coisas, né? E a gente, na semana passada, eu falei um pouco disso também, que às vezes as escolas estão tirando o foco do verdadeiro saber e levando os assuntos de aula para coisas polêmicas, que nem são, às vezes, assuntos de criança, né? A gente gostaria que os nossos filhos estivessem na aula aprendendo saber. E essa semana eu assisti um dado espantoso, Lisete. Uma pesquisa sobre o coeficiente de inteligência do brasileiro, que foi comparado com o coeficiente de inteligência, né, o famoso QI, do inglês e do japonês. Então, assim, as médias de inteligência do Brasil são muito baixas. Por causa do quê? Essa pesquisa chegou numa conclusão muito importante, tá? Depois eu posso até pesquisar, porque isso aí está rodando na internet, é um assunto novo, e aí a gente poder discutir isso aí.
porque essa pesquisa mostra que esses níveis de QI eles são adquiridos através do desenvolvimento intelectual da escola. Da escola, gente. Então, você coloca o filho no colégio. Se o colégio for bom, ele vai elevar o desenvolvimento do seu QI, do QI dessa criança, no máximo que ele pode chegar e não ficar atrasado. Então, nós temos um delay, nós temos um atraso do QI do brasileiro em relação aos outros métodos de ensino. Então, o do japonês é uma coisa estratosférica. O QI do japonês é altíssimo por causa da disciplina, dos métodos empregados e da questão cultural do japonês, que para eles o estudo é muito levado a sério. Não existe analfabetismo no Japão. As pessoas têm um grau de instrução altíssimo. O cientista, né, o profissional que leva a sério a cadeira acadêmica, ele não fica na pós-graduação, num doutorado. Ele faz pós-docs, ele vai pesquisando, ele vai estudando o resto da vida, porque o estudo é uma coisa que causa prazer a quem estuda. E a gente perdeu aqui no Brasil esse conceito, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que falar bastante aqui no nosso programa esse ano, Lisete. E bater muito na questão do que estamos fazendo com o dinheiro investido em saúde no Brasil, que é um dos países que mais investe em saúde, em educação e saúde, né? Sim. E nós temos péssimos índices de educação e saúde. Então, o que nós estamos fazendo com a educação dos nossos filhos, que a gente confia nas instituições e não recebe aquilo que se esperava. Tanto que a média, né, de avaliação das escolas está muito baixa. Está muito baixa. As crianças até quinta série não conseguem ler. Não conseguem desenvolver a leitura corrente de um texto. É sinal que são semi-analfabetos. Crianças que não conseguem fazer conta de dividir, multiplicar e subtrair. Sabe? Não conseguem somar, não conseguem fazer cálculo de tabuada de cabeça. Eu vou contar também aqui, abreviando um pouco a nossa... Né, não, pode. Nossa entrada aqui, mas deixando para depois o nosso assunto, mas vou ser bem breve. Foi antes da pandemia, alguns anos atrás, subia na minha rua um menino vendendo picolé. Eu acho que eu contei isso aqui ano passado. Mas vale a pena repetir. Eu me apavorei. O menino vendia o picolé a R$1. Aí eu perguntei para ele, por quanto você compra o picolé no mercado para revender a R$1? A R$1,20. Porque era aqueles picolés de saquinhos feitos em casa, que você compra. O sacolé. Ele comprava a R$1,20 e vendia a R$1. Gente... Eu parei e eu quase chorei. O menino tinha 15 anos. Eu perguntei, que idade você tem? 15 anos. Só um pouquinho. Para e pensa comigo. Se você compra R$1 o picolé, o sacolé, e você está vendendo, você compra R$1,20, e você está vendendo a R$1, você está tendo 20% de prejuízo. Você está vendendo 20 centavos a menos do que você comprou. Você tem que vender 20 centavos a mais. Então, você tem que vender a R$1,40 e não a R$1,20, para você ter lucro. Então, gente, isso é uma coisa muito preocupante, gente. É muito preocupante. Você que é nosso ouvinte, e você escuta um testemunho desses, de uma cidadã daqui de Santa Maria, que percebe que o grau de analfabetismo e de atraso de QI, num menino de 15 anos, que ele não sabe fazer uma conta simples. E nem a mãe dele sabe fazer? Como essas pessoas vão sobreviver num mundo digitalizado, num mundo informatizado, que cada vez mais estraçalha as pessoas que não têm QI, que não desenvolveram QI? Como que nós vamos fazer isso? Isso é muito preocupante. Acho que começa, né? Uma coisa que eu já não concordo, uma coisa que começa,
que as crianças elas não rodam. Não rodam mais no ano. Não repetem o ano. Não repetem São o empurradas. ano. Eu conheço crianças que têm sérios problemas e que não teriam condições de passar no ano. passar. E aí elas já estão na 3ª série, indo para a 4ª série e Mas o problema maior de tudo isso aí é o prêmio pela ineficiência. Você está premiando o mau aluno, o aluno preguiçoso, o aluno que também tem dificuldade. Mas, principalmente o preguiçoso, ele está se beneficiando de uma lei, de uma política educacional que empurra para frente o problema. E o problema vai estourar grande daí. Porque quando chegar nesses 15 anos, que já é um adolescente, que já está entrando no mercado de trabalho para ajudar os familiares em casa, que ele pode ser um menor aprendiz aos 15 anos, aos 16 anos, e ele não sabe fazer uma conta de percentual. Uma conta é demais, né? Porque percentual é uma conta demais. É você ter um valor real do que você pagou, o valor do seu custo, e acrescentar o seu lucro. O seu lucro é o percentual sobre o valor bruto, né? O valor daquilo que você pagou. Então, a pessoa não sabe fazer essa conta simples. Gente, isso é de chorar. Isso é uma coisa... A gente não pode aceitar mais isso que estão fazendo com o nosso país. Deixarem as pessoas na ignorância. Porque quando você não desenvolve o raciocínio lógico, o raciocínio científico, o saber, não desenvolve o querer saber na criança, por que que isso existe? Por que que os números existem? Por que que a ciência existe? O que é uma bactéria? O que é um vírus? Como se propaga? Como que a gente faz higiene? Como é que a gente faz compra no mercado? Né? Quanto que eu tenho que somar no meu mercado para o meu dinheiro que eu estou levando poder pagar a conta? Então, são coisas, gente, assim, básicas, elementares, que um cidadão qualquer tem que saber. E aí a gente está largando as crianças no mercado de trabalho depois sem nenhum preparo. Elas estão com um atraso violento de desenvolvimento intelectual. E aí, quando contam isso, que o japonês ele tem um QI mais desenvolvido que o inglês e muito mais desenvolvido que o brasileiro, por causa da escola, é que faz todo sentido aqueles vídeos que a gente vê do Japão, da criança pintando o muro do colégio, pintando a parede da aula, arrumando a cadeira que estragou. Tem sala para fazer concertos, tem o dia que ela ajuda a preparar a sua alimentação. Elas limpam os banheiros, elas varrem o chão da aula. O que cria? Além de ter um excelente professor passando matéria, um excelente conteúdo, uma excelente didática, um excelente material didático, condições, né, materiais para dar, eles têm disciplina. Não adianta tu dar todas as condições materiais e tu ter uma cultura da destruição. Deles estarem depedrando o patrimônio, destruindo tudo, e não acontece nada. Capaz, gente, no Japão existe uma disciplina tão antiga, porque eles têm uma cultura muito antiga, milenar. E eles são baseados num código de honra. Tanto que a corrupção no Japão, o corrupto, ele normalmente ele se suicida. Lá, a corrupção é uma coisa tão vergonhosa que quando ela vem a público, a pessoa não consegue mais conviver no ambiente social. Ela se sente tão mal, tão envergonhada, que ela prefere morrer do que continuar com aquele estigma. Vocês vejam que importância tem a honra. Claro que não precisava tanto, né? Mas se um meio termo nisso, nem aqui no Brasil, que a corrupção é laureada, né? E o honesto é discriminado, né? A pessoa que trabalha, que emprega principalmente, os grandes empreendedores desse país estão, né, muitos fechando as portas, demissão em massa, não estão aguentando o tranco. Por quê? Porque a nossa cultura ela é desempregadora. E daqui a pouco nós falaremos de acidente de trabalho e CAT.
Então, nós vamos ao intervalo e aí na volta a gente já fala sobre acidente de trabalho, Cátia. Depois eu vou mostrar o que é isso aqui. Eu tô louca para ver o que é isso aí. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Aqui na Pampeiro, neste mês de janeiro, ao comprar um 0 km de estoque ou seminovo, você ganha 1.000 km de gasolina, garantindo sua viagem de férias, seja para o litoral gaúcho ou catarinense. A diversão está garantida. Entre em contato conosco agora mesmo e comece 2024 com mais motivos para curtir as estradas. Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Tinks Tintas. Pensou pintar? Pintou Tinks. Aproveite para repaginar o novo ano. Resicolor Esmalte Standard 3 litros e 600 branco e cores prontas de fábrica, R$ 89,00. Resicolor Acrílico Semibrilho Branco Standard 18 litros, R$ 319,00. Resicolor Premium Acrílico Semibrilho Branco 18 litros, R$ 396,00. Resicolor Selador Acrílico 18 litros, R$ 89,00. Anjo Massa Corrida Balde 23 quilos, R$ 65,00. Nova Cor Cobre mais Standard 20 litros, R$ 355,00. Resicolor Cobre Bem 14 litros econômica, R$ 115,00. Tinks Tintas. Pensou pintar? Pintou Tinks. Na Ângelo Bolson 368, próximo à rotatória do Gaúcho. Tinks Tintas Camobi, na rodovia Prefeito Ber, 7.285. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br.
Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado. Com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Fim de ano, ano novo, é preciso avançar. Mas para quem reprovou na escola, ainda tem recuperação. No Colégio Marco Polo tem progressão parcial. O aluno avança para o ano seguinte e leva junto 4 componentes curriculares para recuperar. Foi mal? Sem estresse. Bora lá botar em dia. Telefones 991 27 9567 e 32 22 0050. Rua Irmã Dulce, 567. Não estacione, avance com o marcopolocolégio.com.br. Imembuí é evolução. 20h02. 24 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 20h03, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Colégio Fátima, Tins Tintas, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Ser Luz, Nutricionista Letícia Monfardini, Podcast Brasil de Fato, Purifique e também Colégio Marco Polo. E nós estamos com a nossa convidada, Luciana Paola Camilotti, e que nos deu uma aula no primeiro bloco, e agora ela vai falar de um outro tema e a gente vai acompanhar. E se você quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta para a gente. Pode falar aí, Luciana. Então, hoje a gente trouxe um assunto muito importante, um assunto da área de segurança do trabalho, né? Eu sou engenheira de segurança do trabalho, então o nosso dia a dia é prevenção de acidentes, mas acidentes acontecem e muito, né, pessoal? Então, a gente sabe que o ser humano, ele é falho, ele às vezes esquece de colocar um EPI, ele esquece de fazer um procedimento de segurança, faz um acesso indevido de altura, sem equipamentos, usa escadas em locais inapropriados, usa equipamentos, também a pessoa improvisa equipamentos que não são os aconselháveis, por exemplo, precisa de uma chave de fenda e usa uma faca, acaba se cortando. Também a questão das máquinas, equipamentos, né, que quando as pessoas não têm treinamento e não estão autorizadas a mexer nesses equipamentos, elas não devem mexer. Elas devem, inclusive, as ordens de serviço, né, que a empresa institui, elas são exatamente para alertar, para a pessoa ter consciência desses riscos que estão no ambiente de trabalho, porque todo o ambiente de trabalho tem riscos, inclusive para quem trabalha sentado, que é o risco ergonômico, tá? Então, não existe trabalho sem risco.
porque também não existe vida sem risco. Nós estamos vivendo, nós acordamos, nós atravessamos a rua, nós podemos ter um engasgamento, a gente pode ter uma queda de mesma altura. Tem um ditado muito comum que diz: para morrer basta estar vivo. Então, a gente que conhece, né, os riscos e que está acostumado a fazer análise de risco, a gente traz esse assunto sobre o acidente de trabalho porque o Brasil ainda continua com altos índices de acidentes de trabalho. Os números são assombrosos, tá? Basta a gente entrar no portal, né, do Ministério do Trabalho e olhar as estatísticas. Elas são crescentes, porque a população brasileira ainda é crescente, ela aumenta de ano a ano, e mais pessoas e jovens caem no mercado de trabalho, e muitos setores têm riscos inerentes à atividade, tipo construção civil, a indústria da transformação, a metal mecânica, a indústria química, toda a indústria de transformação trabalha com máquinas pesadas, né? E maquinários também, né? Máquinas móveis, estacionárias, todas elas são motorizadas, de alguma maneira são motorizadas, estão todas, né, sendo vistas dentro da NR12, que é a grande norma que nós temos de proteção de acidente com máquinas, que nós já falamos aqui bastante, né, sobre acidente com máquinas. Mas o acidente de trabalho ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer num piso escorregadio, numa escada, pode acontecer numa ferramenta, num equipamento de cortar carne, num equipamento, num cilindro de massa, pode acontecer numa gráfica. Ele não escolhe endereço. Na verdade, assim, todas as empresas são passíveis de ter acidentes. O que a gente faz? A gente tenta prevenir, né? Instituindo uma série de ações que são previstas no Programa de Prevenção de Risco, PGR, né? que é gerenciado pelo GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é a NR1, a primeira norma que nós temos. Então, ela prevê, né, que nesse gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente determine medidas de prevenção, contenção e até tentar ilidir esse risco dentro do ambiente de trabalho. Mas hoje eu quero trazer o assunto da CAT. Quando já aconteceu o acidente de trabalho? Após a novidade do E-Social, né, que já faz 2 anos que nós estamos com o E-Social, a CAT ela deve ser emitida dentro de 24 horas. Ela tem um período para ser emitida isenta de multas, tá? Então, a gente entra no portal do E-Social e emite a CAT. Quem pode emitir a CAT? A CAT pode ser emitida por qualquer pessoa. Pode ser pelo médico do trabalho, pela empresa, o próprio funcionário pode ir no posto de saúde, pode também ser feita através do Sereste, né? E também ela pode ser feita através dos sindicatos. Então, independente de onde a CAT é emitida, a empresa ela deve fazer o relatório de investigação de acidente. Tá? De preferência, eu aconselho a todos os empresários que tenham atenção a este relatório. Por quê? Este relatório ele retrata as condições do acidente, principalmente na hora a gente consegue fazer fotografias de como está a cena, né? Como aconteceu o cenário do acidente, e através desse cenário a gente consegue fazer uma investigação mesmo, é um trabalho de Sherlock Holmes. A gente vai lá e vê como é que aconteceu, o que aconteceu antes do acidente, porque existem indícios na cena. Se equipamentos foram mexidos do lugar, se a pessoa utilizou um equipamento que não era adequado, que não era capacitado, se foi um problema elétrico, se deixaram alguma coisa esquecida. Então, existem indícios na cena do acidente, tá? Que pode ter relação com a pessoa que sofreu o acidente ou com o colega. O colega pode ter cometido uma irregularidade
e ter criado uma situação insegura, uma condição insegura onde esse acontecimento se dá. Porque a gente sabe que o acidente, nossos ouvintes que estão, né, prestando muita atenção hoje, porque esse assunto é importante, o acidente ele se dá num somatório de erros, tá? E, inclusive, a gente vê acidentes assim, com espaço confinado, com queda de altura, com intoxicação de químicos, que são acidentes gravíssimos, com queimados, tá? Afogamentos, engolfamentos. São situações extremas que o ser humano, nosso corpo, não foi projetado para suportar. Então, lá nas nossas prevenções, né, nos nossos DDS, né, o Diário de Segurança, o Diário de Segurança, o DDS, é muito importante a gente passar nas empresas. Os técnicos de segurança do trabalho têm uma fundamental importância nesse processo de trazer a conscientização dos riscos, porque a gente vai se acostumando com os riscos e começa a abusar da sorte, tá? Eu, às vezes, me deparo com situações que eu chego interdito uma tarefa que está sendo executada, interdito, faço a pessoa descer de onde ela está trabalhando, faço ela parar de mexer na máquina que ela está mexendo, que é indevidamente, faço como tem que ser. O engenheiro e o técnico de segurança, atenção técnicos de segurança que estão nos ouvindo, e atenção cipeiros, nós somos agentes diferenciados e nós temos o dever, a obrigação profissional, pela nossa capacitação, de intervir imediatamente e parar o serviço, tá? Para evitar o acidente. Então, assim, nós seremos responsabilizados civil e criminalmente se nós não impedirmos o acidente, nós tivermos consciência que está acontecendo aquilo ali, nós temos ciência, né? Estamos naquele local, nós vimos, nós assistimos a cena insegura e não fizemos nada. Então, eu sempre digo para todos os técnicos das empresas que a gente visita, vocês têm que estar atentos, porque hoje é com vocês. Eu tenho visto acidentes de trabalho levar os profissionais e os colegas ao banco dos réus. Não é mais só os empresários que respondem, toda a equipe responde, tá? Tenho dito e repetido isso aí. Por quê? Porque, na verdade, né, pessoal, o acidente, ele é um problema social. Ele não é só do acidentado. Ele é do empresário, que vai ter grandes perdas e grandes incomodações com isso, tá? Ele é da família do acidentado, que vai perder um pai de família, vai perder uma mãe de família, ou vai receber uma pessoa inválida em casa, ou sequelada, com dificuldades para o resto da vida, ou temporárias. Os colegas também são afetados, abalam o psicológico de toda empresa que sofre acidente. É a coisa mais triste da gente ver. Eu chego, olha aqui, ó. Eu chego a me arrepiar, porque o impacto social de um acidente numa empresa é muito violento, pessoal. Não é só para o acidentado, tá? Ele tem impacto nos colegas, os colegas ficam tristes, há uma baixa autoestima de toda a equipe, porque a falha de todos, parece que aquilo cai sobre o peito de todo mundo, né? Sejamos culpados ou não, sejamos negligentes ou não, sejamos imperitos ou não, porque às vezes pode ser até uma questão de imperícia, da pessoa não saber fazer, não ter recebido o treinamento adequado, passa a ser um problema de toda a empresa, né? Mas existem casos que a empresa treinou, a empresa capacitou, a empresa instituiu todas as normas ao pé da letra, ela é preocupada e, mesmo assim, acontece o infeliz acidente. Por quê? Eu sempre digo, tem um lado que a gente se depara com aquilo que a gente não controla, tá? Os agentes da segurança não são deuses e nem babás. A gente tem que fazer a nossa parte, mas você que é funcionário da empresa tem que fazer a sua. Não existe segurança sem essa parceria. Aliás, é um tripé. São agentes de segurança, a parte administrativa da empresa que vai proporcionar condições da gente instituir toda essa segurança, investir, treinar,
comprar os equipamentos, né? Treinar todo mundo, deixar todo mundo adequadamente preparado para enfrentar o trabalho, né? Os riscos. E o funcionário. Então, o tripé, pessoal. E a gente sabe que o tripé, os 3 pontos formam um plano. Não para de pé esse tripé se faltar uma perna. Com 2 pernas não fica em pé. Então, eu sempre digo isso em palestras, em treinamentos, as pessoas precisam ter consciência dos seus atos e tomar cuidado com o tal momento do automático. Entendeu, Lisete? Aquela coisa que tu automatiza, aí, de repente, acontece uma intercorrência, a pessoa automatizou todas as suas atividades, ela nem pensa. Ela vai lá e comete um ato no automático. A gente sabe que a gente chama isso aí de minuto, segundo de bobeira. É como a questão do carro, às vezes, né? 1 minuto ali, que é uma bobeira, que a pessoa se distraiu, isso, que pode acontecer um acidente. Pode acontecer. Isso acontece também muito em sinais, em semáforos, né? Você vê o sinal amarelo e pensa assim, ainda dá para passar. É aquele minuto de bobeira, por que não parar? Né? Exatamente. Então, isso aí a causa do acidente é esse minuto de bobeira. Então, inclusive, isso tem estudos científicos, que o cérebro, ele vai funcionando, ele entra no modo monotonia e, de repente, ele faz uma falha. Isso está nos estudos científicos da medicina do trabalho e que prova que a gente tem umas falhas, uns lapsos, que são nesses lapsos cerebrais, porque o cérebro está repetindo, ele fica no automático e aí ele acaba entrando em lapso. Ele esquece de fazer alguma coisa ou ele não percebe que a realidade mudou na sua volta. Tá? Eu vou dar um exemplo bastante comum. Trabalho em telhado. A pessoa está lá trabalhando no telhado, começa uma garoa e ela pensa assim, eu vou ficar mais um pouquinho, só estou terminando aqui. Esse mais um pouquinho é a causa, às vezes, de um acidente. Exatamente. Eu tive um colega, eu já comentei isso aqui, um colega de uma empresa que eu trabalhava, uma entidade, e ele era o mestre de obras, um cara fantástico. Ele só trabalhava com um uniforme, com todos os equipamentos. Exemplar com a equipe, cobrava da equipe. Mas um belo dia ele foi fazer choveu e ele resolveu arrumar um vazamento que tinha no telhado. Ele subiu no telhado, não usou nada dos equipamentos, antiqueda, acabou caindo e veio a óbito. Sim, então, queda é fatal, muitas vezes fatal. E as quedas, pessoal, quem está nos ouvindo aí, preste atenção. A queda de mesma altura já pode ser fatal. A gente está acostumado a ver pessoas caírem de bicicleta, bater a cabeça no meio-fio e morrer, tá? Então, por exemplo, uma queda de mesma altura a gente chama quando a pessoa está caminhando, tá? Ela não está subida em nada, ela não está em altura, ela não está em cima de uma escada, ela não está em cima de um telhado, ela está caminhando, ela pode estar descendo ou subindo uma escada, ela pode estar num corredor, ela pode estar na área externa da empresa, e aí ela corre. Ou ela cai porque o piso está molhado. Tá? Então, pode ter fratura de bacia, fratura de fêmur, fratura de fíbula, fratura de úmero, fratura de braço, né, do antebraço, fratura de coluna e fratura de cabeça, de crânio. Tá? Então, assim, pessoal, a gente quebra. A gente quebra. A gente tem que cuidar da nossa estrutura, tá? Porque uma fratura, para ela soldar, ela leva no mínimo 30 dias. Existem fraturas que elas só vão soldar com parafusos, né, com cirurgias, são traumáticas, elas têm pós-operatório, tem operatório e pós-operatório delicado, complicado, pode ainda piorar a situação, às vezes não fica como teria que ser, porque o organismo às vezes reage de uma maneira diferente, pode dar uma reação de não aceitar esse parafuso, esse pino, né? Uma rejeição do organismo, a técnica empregada, tudo isso pode acontecer. Então, assim, gente, prevenção é a alma da segurança. Tá?
tá? Exatamente. Prevenir para não ter que remediar. Luciana, uma coisa que eu acho, eu não sei se eu que não, é na tua área, assim, que tu está acostumada, mas a questão de engasgar, ultimamente eu vi tanto isso que a gente fica até com medo na hora de comer, a gente já começa a cortar carne menor, começa a cuidar o que vai comer, né? Mas me parece que antes não era tanto assim. Não sei se era ou não. Não, na verdade, eu acho que sim. Ó, o que a gente tem mais notícia hoje em dia. As coisas são mais divulgadas. E a manobra de Heimlich, a manobra de desengasgamento, é uma das coisas que a gente passa em primeiros socorros. Isso a gente passa nos treinamentos de altura da NR35, de espaço confinado da NR33. A gente passa também nos primeiros socorros da NR12, para as pessoas saberem como desengasgar, principalmente uma criança em casa, a gente passa. Porque esses conhecimentos, a gente já falou amplamente aqui, eles previnem acidentes do trabalho, mas eles previnem o acidente doméstico também. Porque os mesmos primeiros socorros que a gente aprende para usar no trabalho, a gente vai usar na família da gente. A gente vai usar no ponto de ônibus, a gente vai usar na praça, a gente vai usar no cinema e no restaurante. Dentro do shopping, aonde a gente enxergar uma pessoa sofrendo engasamento, sofrendo uma parada cardiorrespiratória, e nós soubermos fazer uma RCB, fazer o desengasgamento através da manobra de Heimlich, a gente vai salvar a vida de alguém. Tá? Então, eu tenho uma pessoa conhecida da minha família que salvou uma pessoa do engasgamento no restaurante. E para vocês verem como é uma técnica fácil que qualquer um pode fazer. Não é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o nosso pulmão funciona como um Foles. Né? Foles é aquele equipamento que a gente usa para atiçar o fogo na lareira. Né? Ele, quando comprimido, ele expulsa o ar, e ele vai expulsar o corpo estranho que está obstruindo a laringe, a traqueia, o esôfago, né? Ou até na própria garganta, ainda na parte superior da boca. E então, a gente ensinando isso aí, a gente consegue salvar vidas. E é um conhecimento básico de primeiros socorros. Então, assim, em caso de engasgamento, a gente lateraliza o corpo, a gente encosta, né, o quadril nas costas da pessoa, pega as duas mãos em formato de punho fechado, a primeira e a outra pressionando o punho fechado contra o diafragma, e vai fazer o puxão com toda a sua força. Mas pode meter força, tá? Para fazer com que o pulmão entre para dentro em torno de 4 centímetros, se é um adulto, e essa compressão cria a pressão positiva de jogar o corpo estranho que está nas vias aéreas superiores para fora. Às vezes salta longe, um pedaço de carne. Pois é, porque eu falei, eu fazia muito tempo que eu não via isso, e agora, ultimamente, eu já vi... Às vezes é uma coincidência. Pode ser também, né? Vários casos, assim, de... né? Porque talvez, às vezes, a gente não fique atento, mas quando tu vê um, aí tu vê o outro, tu fica preocupado. Fica preocupado, né? Mas como é importante a medicina do trabalho dentro de uma empresa, né? Por isso, gente, eu quero aproveitar aqui para falar que já estamos com saudade do Dr. Zoé Dalmor aqui, né? Ele está nos ouvindo hoje. Um abraço para ele. E a importância da medicina do trabalho e de tudo que a Luciana falou. E se você não tem medicina do trabalho ou está insatisfeito, procure a Protege para você ter uma equipe qualificada. Olha, vocês ouviram o que a Luciana falou aqui. A gente... ouve e quer ouvir novamente, porque
é um aprendizado muito grande e que você pode levar para a sua empresa, para o seu funcionário, para a pessoa que cuida de um setor. Isso hoje não tem preço, porque a gente sabe que a perda de uma vida, ou uma lesão, ou uma machucadura, tudo isso traz prejuízo para a empresa, como a Luciana falou, para a família, né, para os colegas, para todo mundo. Então, se você quer uma medicina do trabalho que a gente confia, que eu confio, que eu recomendo, é você entrar em contato com a Protege e você ter esse atendimento, que a Luciana é uma das proprietárias e que faz esse atendimento. Obrigada, Elisete. Merece. Queria só acrescentar na Pode questão acrescentar. do engasgamento, que eu acho que vale a pena a gente reforçar. O engasgamento, realmente, ele não é uma coisa comum, ele é raro. Um engasgamento, assim, fatal, no caso, ou engasgamento difícil de atender, né? Que faça uma obstrução importante. Mas se a pessoa começa a ter vários engasgamentos, algo deve ser investigado. Ela deve procurar o médico. Eu, como filha de otorrino-laringo-broncoesofagologista, que meu pai era, me criei vendo ele tratando pessoas que desenvolveram tumores e comprimiram o esôfago. Então, a pessoa engolia e ficava engasgado, ou também parote da laringe, a boca e língua. Então, a pessoa pode estar desenvolvendo uma tireoide mergulhante, que também é uma doença da tireoide, que comprime toda a passagem do alimento, porque tá junto, né, da laringe, da traqueia. Então, a pessoa que começa a ter várias vezes engasgamento deve procurar o médico. Isso é importante a gente dizer, porque o engasgamento não é uma coisa natural, tá? Isso pode acontecer uma coisa esporádica na vida da pessoa, de ter um engasgamento porque não mastigou direito, não triturou direito os alimentos, foi engolir um pedaço muito grande e não passou. Tá? Mas, se isso está acontecendo frequentemente com a comida normal, depois que ela já é mastigada, triturada e salivada, que já está sendo, né, digerida, né, a digestão começa na boca, né, pessoal? Então, essa comida que já foi mastigada, já foi triturada, ela deve ser facilmente engolida. Então, se ela não está conseguindo, a pessoa não está conseguindo engolir com facilidade, ela pode estar com uma doença importante. Então, faça esse alerta. Tá. Perfeito. Eu quero mandar um abraço para o Eduardo Schiffelbeins, para o Fabiano Trindade, para a Lorena Lovato, para a Rosane Moreira, João Glenecir Freires, e tem mais gente nas outras lives. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco e que mandaram aqui o seu alô. Luciana, eu quero saber o que é isso aí. Que eu trouxe do litoral? Estou curiosa. Gente, eu trouxe uma coisa muito importante, assim, que a gente deve observar, que a natureza, ela deixa prova das coisas que acontecem, né, nas nossas cidades. E eu fui ao litoral e fui nos Rochedos de Torres e eu coletei 2 elementos aqui que vocês podem assistir pelo Facebook, pela nossa página do Facebook, essa imagem que eu estou mostrando aqui, tá? Isso aqui é um pedaço de uma tavela. É um pedaço, né, aliás, desculpa, essa aqui é uma telha. Tinha tavela também, mas essa aqui é um pedaço de uma telha, tá? Aqui está a parte de cima da telha e aqui está a parte de baixo da telha. E isso aqui também é uma telha. Isso aqui é um pedaço, um fragmento de um telhado de amianto. Então, eu queria dizer para vocês que o nosso litoral está chegando ainda, chegou durante todo o inverno e agora no verão ainda, fragmentos dos ciclones que teve Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina, em julho, teve mais um, foram 2 ciclones esse ano, maio e julho, tá? Onde teve toda uma destruição muito grande. A gente viu também aqui as enchentes, né, do Vale do Taquari, onde casas inteiras são arrastadas e estes materiais acabam indo pelo rio
e eles chegam até o mar, e o mar devolve para as praias, e eles chegam fragmentados e com esse aspecto arredondado, tá? Porque eles são como se fosse um seixo rolado. Eles ficam batendo contra as ondas. Então, tem uma parte lá de Torres, lá perto das falésias de Torres, que está cheio de materiais fragmentados. Lá a gente encontra vidro, a gente encontra tijolos, a gente encontra telhas, a gente encontra outros materiais de construção, louças sanitárias. Tudo que foi arrancado das casas acaba indo para o mar. E eu ainda fiz um vídeo. Esse mês nós estávamos na Barra do Mampituba e passou uma geladeira por nós, tá? Ainda na época das enchentes, a gente viu uma geladeira indo para o alto mar. Nossa. Ela foi arrancada de dentro de uma casa, os escombros foram arrastados, né, para dentro do rio Mampituba, e ela acabou saindo pela foz, tá? Então, a gente deve pensar muito, né, de que a edificação urbana ela deve prever os cataclismos, as intempéries, porque essas forças da natureza elas são forças gigantescas que existem desde que o mundo é mundo, né? Sempre nós teremos enchentes, secas, avalanches, desabamentos e terremotos. E sempre a Terra ela é uma massa viva, ela é um organismo vivo. A Terra não é inerte. Nesse ano, em julho, nas férias, a gente fez uma trilha no Cânion Malacara, que é onde nasce o rio Mampituba, lá em Torres, que divide Torres e Santa Catarina, em Praia Grande, e nós vimos a destruição que a natureza fez no cânion. Só que o nosso guia, ele nos disse o seguinte, que o cânion está sempre assim. Ele está sempre... Nunca tu passa pelo mesmo lugar de um mês para o outro. Ele está sempre se renovando. A natureza está sempre em mudança. Está sempre desabando pedras, está sempre caindo árvores, está sempre nascendo árvores, está sempre erosionando. As chuvas vêm, carregam material, o rio muda o seu trajeto. É uma coisa fantástica a natureza. A força da natureza. E nós, como seres que somos parte desse mundo, parte desse planeta, nós temos que estar mais de bem com a natureza quando ela fica irada, quando ela fica brava, ou quando temos ressaca no mar, quando temos enchentes, quando temos desabamentos, tremores. Afinal de contas, nós somos parte desse ser vivo que é a Terra, né? Então, a gente não precisa se escandalizar. O que a gente tem que fazer? Eu, como engenheira de segurança, que estou sempre fazendo análise de risco, eu acho que uma das funções das cidades, do plano diretor de uma cidade, é prevenir a edificação em áreas de risco, em áreas de desabamento, de encostas, em grandes aclives e também em terrenos que estão instáveis por natureza, que agora aconteceu em Gramado, com as chuvas, uma grande massa de terreno se movimentou, causando um espanto para as pessoas. Eu estive lá em Teresópolis, quando houve aquela tragédia, lá em Petrópolis e Teresópolis, aquela super chuva que aconteceu lá, tal como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então, lá no Rio de Janeiro, eles tiveram mais de 800 mortos. Foi uma coisa assim catastrófica, levou a cidade inteira abaixo. Por quê? A cidade edificada no vale, a cidade edificada em zonas onde é subleito de rio, não é leito, é subleito. O que é o subleito, pessoal, para a gente entender? É a várzea do rio, é o local onde o rio transborda por natureza. E ele já existe, essa várzea, porque ele vai transbordar, porque ele já transbordou. Então, em várzea de rio não se edifica. E em encostas não se edifica. E o nosso problema habitacional é imenso no Brasil. Faltam terrenos seguros. As pessoas cometem invasões para poder morar. E essas invasões é que tem o maior risco. Por quê? Porque não são lotes urbanizados e autentificados pela prefeitura, que sejam eles habitáveis.
Entende? Exatamente. Então essas coisas aqui que nós estamos vendo aqui sobre a nossa mesa aqui, ó, esse material, ele andou muito para chegar até o mar. Ele chegou altamente polido, fragmentado e polido, tá? E eu posso até trazer mais, porque eu estava coletando lá, tem bastante coisas assim interessantes que a natureza nos devolve, e o trabalho da natureza, né? Inclusive o próprio lixo, que fica muitos e muitos e muitos meses flutuando no mar, ele chega cheio de vida, chega cheio de algas, tá? Só que esse plástico, principalmente, ele é extremamente tóxico e lesivo para a vida marinha. É verdade, tá? Os peixes, tudo, né? Então, assim, bombonas que ficam flutuando no mar por anos, elas chegam com cracas, com conchas grudadas, sabe? De tanto tempo que elas ficam flutuando. São fotografias assim que às vezes eu tenho no meu arquivo que são assim, de espantar o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Um abraço ao James Pizarro, que esteve aqui conosco, que é um dos grandes ambientalistas de Santa Maria, professor assim ilustríssimo da nossa cidade, grande figura. Um abraço, que está lá no litoral também, aproveitando, bronzeado com a família, né? E sempre com seu bom humor. Um abraço, James, mas assim, o que a nossa raça está fazendo, que a raça humana é uma só, o que a raça humana está fazendo com o planeta é algo abominável. Nós precisamos mudar os nossos conceitos urgentes, parar de usar embalagens plásticas, darmos um passo atrás, voltarmos para as embalagens de vidro, que o vidro é inerte, o vidro é feito de sílica, um material ecológico. Tá? Então, usarmos os recicláveis de origem natural e não petroquímicos. Então, tudo isso, a gente pode, inclusive, fazer um outro programa sobre isso aí. Perfeito. Também quero mandar um abraço para o professor James Pizarro, que foi professor dos meus 2 filhos, né? Então, e que aproveite a praia lá. Vou coletar um desses fragmentos para o James e vou entregar na casa dele. Ele vai adorar. Luciana, eu quero agradecer por mais um dia nessa quarta-feira muito legal, porque eu sempre aprendo muito contigo. Tenho certeza que os ouvintes também, né? E foi muito proveitosa a noite de hoje. Então, gratidão aí por tudo. Eu tava com saudade já. Eu também. Tá bom, gente, nós vamos ao intervalo e depois do intervalo a gente volta com mais Empreender com Sucesso. E agora Pena que a Luciana não vai poder ficar mais conosco, né? Porque já são 8h38, né? Passamos um pouquinho. Tá bom. Um beijo para todos. Imembuí é a evolução